boa tarde. Deus abençoe sua vida. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar a respeito de como se dá a nossa justificação através da fé e não através de qualquer mérito que nós possuímos, né? Qualquer coisa que nós possamos fazer para conseguir a justificação ou conseguir sermos justos perante Deus, não vale de nada, que nós temos acesso às bênçãos de Deus pela graça dele, pela misericórdia dele. As misericórdias de Deus são o único motivo de nós não sermos consumidos, mas nós temos acesso a essa graça mediante a nossa fé. E para isso eu vou usar alguns textos aqui, se referindo ao pai da fé, que foi Abraão, né? Que a Bíblia relata que a fé dele foi imputada como justiça para ele, ou seja, ele foi declarado justo perante Deus mediante a fé, e a partir dele, todos aqueles que vieram a crer, todos aqueles que vieram a ter fé, foram considerados filhos de Abraão e herdeiros da promessa juntamente com ele. Então eu vou começar lá com o primeiro relato de Gênesis a respeito de Abraão. Fica lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então você pode ver que Abrão, Deus falou com ele, disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão simplesmente o relato bíblico diz que ele seguiu a ordem de Deus, ele simplesmente foi, né? Ele foi simplesmente pela fé, né? Sem saber para onde ele ia, sem saber o que ia acontecer lá. Deus disse: vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Ele não contou com antecedência do que se tratava. Abraão simplesmente creu em Deus e foi. Aí eu vou lá pro relato de Gênesis 15, capítulo 15, versículo do 1 ao 6. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão, serás sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, ele creu no Senhor que podia dar descendentes para ele, né? Porque o servo dele, ele achava que a descendência dele, a herança dele ia ficar para o servo dele, mas Deus prometeu a ele um filho, né? E só que ele já era de idade avançada e a mulher dele era estéril. E mesmo assim, quando Deus falou, ele creu. Mesmo apesar das impossibilidades biológicas, ele creu em Deus. Ele creu que Deus podia dar descendência para ele, a descendência como as estrelas do céu, né? Então aqui diz no versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então não foi nada que ele fez, não foi nada nenhum mérito dele. Ele creu no que Deus disse para ele teve confiança em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
Agora eu vou lá para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, muitos dessas pessoas que estão registradas aqui no livro de Hebreus, falando a respeito da fé que eles tiveram, eles não viram o cumprimento das promessas ainda em vida. Mas como eles creram em Deus, eles criam que as promessas podiam ser cumpridas mesmo após a morte deles. Então eles não importava para eles que eles não estivessem vendo, eles criam naquele que prometeu, entende? Então, é por isso que, e aqui mais um motivo pelo qual, o principal, pelo qual Abraão é visto como o pai da fé, porque depois de Deus dar o filho que ele tanto queria, Isaque, Deus provou a fé de Abraão e mandou Abraão sacrificar o filho dele a Deus. E Abraão pegou o filho dele e levou ao monte, levou com a lenha, com tudo preparado para sacrificar. E estava a ponto de sacrificar o filho dele. E aí Deus chamou ele e disse para ele não sacrificar, porque agora ele sabia que ele não negaria o seu único filho a Deus. Então, aqui diz em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então o que significa isso aqui? Naquela época não se tinha história de ressurreição dos mortos, não se tinha história de alguém que morria e voltava à vida. Mas Abraão, ele cria tanto em Deus, ele cria tanto que Deus era todo poderoso, que ele se dispôs a sacrificar Isaac porque ele sabia que Deus tinha dito que a descendência dele ia vir a partir de Isaac. Então, mesmo que ele sacrificasse Isaac, mesmo que Isaac fosse morto, ele acreditava que Deus era poderoso o suficiente para trazer Isaac de volta à vida, para suscitar descendência a ele. Então, ele estava acreditando na promessa de Deus. Por mais que Deus tenha provado a fé dele, tenha pedido Isaac em sacrifício, ele sabia que Deus era poderoso para trazer Isaac de volta à vida. É nisso que consiste a fé, entendeu? É você acreditar mesmo que todas as circunstâncias, mesmo que tudo que você esteja vendo esteja contra você ou esteja dizendo o contrário, você crê que Deus é todo poderoso para mudar todas as circunstâncias. Você crê que Deus ele é poderoso para nos justificar perante ele, sem mérito algum, Abraão não merecia nada, mas Deus chamou ele
e ele creu e foi considerado justo por ter crido. E agora, para resumir tudo, né, eu vou lá para o livro de Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então aqui tem o Paulo, né? O apóstolo Paulo está resumindo muito bem o porquê que Abraão é o pai da fé, né? Porque a lei era a forma como os judeus acreditavam que a salvação fosse obtida, né? A lei foi dada aos judeus através de Deus, através de Moisés, né? Só que os verdadeiros filhos de Abraão não são necessariamente os que estão debaixo do regime da lei, não são necessariamente os que descendem biologicamente de Abraão, aqueles que são filhos dele. Os que são filhos de Abraão são aqueles que andam nas pegadas que ele andou, né? Que anda, aqui no versículo 12 diz, ó, ele é pai da circuncisão, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Então, do mesmo jeito que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça, quando nós cremos em Jesus, é a nossa fé que serve para nos justificar perante Deus e nos tornar lavados e purificados de todo pecado perante Ele. Por isso que nós podemos nos achegar à presença dEle sem mancha e sem culpa, porque todos nós somos pecadores e não temos nenhuma forma de nos justificar pelos nossos meios. A nossa justificação se dá por meio dos méritos de Cristo, né? Pelo que Ele fez na cruz. E nós só obtemos acesso a essa graça quando nós cremos nele, né? E crer é uma decisão. Ter fé é uma decisão. Então, se essa palavra tocou o seu coração, se você entende que não tem nenhuma forma de você se salvar por você mesmo e que você necessita de um mediador, de um salvador, de um redentor, creia no Senhor Jesus. Ele é o único que pode te justificar perante Deus, e essa justificação ela se dá por meio da fé. Tenha fé no Senhor Jesus, creia que o sacrifício dele foi suficiente para te lavar dos seus pecados, e a ira de Deus não vai mais estar sobre você, e você vai ser recompensado com uma pátria celestial, assim como o nosso pai Abraão, que é pai de todos nós, pai de todos os que creram, né?
Ele, apesar de ser um velhinho, ele acreditou que a descendência dele ia ser tão grande como tão numerosa quanto as estrelas do céu, e realmente foi, né? Olha só quantos de nós cremos no Senhor Jesus, quantos de nós temos fé nesse Deus Todo-Poderoso. Então ele não viu a promessa naquele tempo enquanto ele estava vivo, mas Deus cumpriu o que prometeu para ele, assim como cumpre todas as suas promessas. Então, creia no Senhor Jesus. Ele é a única maneira de nós conseguirmos obter a nossa salvação, mediante a fé e pela graça que vem dele. Então, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus, fiquem na paz.